Quem fala aqui é Deus. A palavra é dele, eu só transmito para a igreja. E eu me esqueci disso. Na minha ignorância, na minha soberba, eu pensava isso. Não, eu tenho que pregar uma passagem que ninguém ouviu, que ninguém pregou. Eu tenho que ser diferente. Até que, irmãos, até que um grande professor que eu tive, e tenho, um mestre, ele me compartilhou um testemunho que muito me edificou e mudou a minha mente, a minha cabeça. Eu vou compartilhar o testemunho dele, talvez tenha algumas divergências, mas depois ele corrige. Ele compartilhou um testemunho que ele dizia assim, ele morava em uma das nossas cidades aqui da região, e ele já era pastor. E ele disse que ia ter uma conferência, uma convenção na cidade de Sertãozinho, onde o preleitor seria o pastor presidente da convenção geral, José Wellington. E diz esse professor meu que ele falou assim, rapaz, eu vou ver esse homem pregar. É o pastor José Wellington, nosso presidente. É uma situação assim difícil de acontecer, eu tenho que ver. E ele foi crendo que chegaria lá, o pastor José Wellington ia pregar sobre as 70 semanas de Daniel, o pastor Ardem. Cadê o pastor Ardem? Ali ele lá em cima. Ou se não fosse pregar sobre Apocalipse, ou Romanos, alguma passagem difícil que ninguém tinha ouvido. E quando ele chegou lá, o pastor José Wellington transmitiu uma mensagem, o sermão dele, adivinha qual foi? Qual que foi? O filho pródigo. O senhor estava lá? Rapaz, eu parecia o pastor Luiz agora, não parecia? Hã? O filho pródigo. Por quê, irmãos? Naquele dia, quando eu ouvi esse testemunho, eu falei, meu Deus, como eu sou falho, como eu sou soberbo. E eu achando que a palavra tinha que vir de mim. Que eu era o transmissor, eu que montava o sermão, eu que preparava, eu que transmitia. Não, eu estava entendendo tudo errado. Se eu pregasse Salmo 23, glória a Deus. João 3,16, glória a Deus por isso. Ou se não, Mateus 11, Efésios 2,8. Porque a gente só é transmissor da mensagem. Amém? Entendendo isso, agora eu e você entende que independente da passagem que seja pregada, o nosso intuito é glorificar o nome de Deus. E hoje, aqui com o tema, talvez alguém até pensou, mas esses jovens aí estão por fora, João 3,16. Mas tão conhecido de novo esse tema. Mas irmãos, como eu disse, se a gente pudesse resumir a Bíblia em um versículo, ela seria resumida em João capítulo 3, versículo 16. É o Evangelho resumido. É a Bíblia enxutada. João capítulo 3, versículo 16. E até interessante a gente falar um pouco do contexto. A gente aprende e é instruído que nunca devemos usar versículos isolados. Tem um pastor que eu escuto que ele costuma dizer, texto fora de contexto vira pretexto. Muitas heresias, muitas religiões, falsas doutrinas foram criadas por conta de versículos que foram retirados isoladamente e trouxeram uma interpretação totalmente equivocada, porque o contexto não dizia nada daquilo que o falso herege ali estava dizendo. Mas João 3,16 não tem como. Mesmo ele isolado, não tem como fugir da essência dele. João 3,16 fala de um Deus poderoso, um Deus onipotente, onipresente, que amou todos os pecadores do mundo e deu seu Filho unigênito para morrer por todos, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Se tem algum versículo na Bíblia que a gente pode pegar isolado e pregar a respeito dele, é João 3,16. Só que vamos no contexto. Se você voltar um pouco, João capítulo 3, João vai nos relatar a passagem de Nicodemos, o príncipe dos fariseus, um dos príncipes do Sinédrio. E é interessante que João, o autor desse livro, quando ele escreve o seu evangelho, o evangelho a respeito de Cristo, ele escreve por cerca de 30 anos aproximadamente, depois dos outros 3 sinóticos. Enquanto Mateus se preocupa em apresentar Jesus como o Messias, e Marcos se preocupa em apresentar Jesus como o servo, e Lucas como o homem perfeito, João ele tem um único objetivo. E o objetivo é esse de apresentar Jesus como Filho de Deus, como Jesus sendo o próprio Deus. Afinal, naquela época começaram a se levantar falsas religiões, alguns hereges que estavam negando a divindade de Cristo. É por isso que quando você abre o Evangelho de Jesus segundo a João, você vê no capítulo 1, versículo 1, João começa de tal maneira assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Quem que é esse verbo? Jesus. João, ele se preocupa em apresentar Jesus como o verbo, como o Filho de Deus, como o próprio Deus. Esse é o propósito principal de João, apresentar aos seus leitores que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que ele, como testemunha ocular, quando ele vai relatar os acontecimentos, os feitos de Jesus, ele dá mais ênfase nos feitos em que comprovam que Jesus era o Filho de Deus. E imagino eu que João, escrevendo, ele logo se lembrou dessa passagem, onde Nicodemos, um dos príncipes da sinagoga, um dos príncipes dos fariseus, foi ter com Jesus. E chegando à noite, o Nicodemos para ter com Jesus, eu vou resumir, para a gente ganhar tempo. Nicodemos diz para Jesus: mestre, bem sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faria tais sinais se Deus não fosse com ele. E Jesus logo responde para Nicodemos: legal. Jesus dá uma resposta que não é nada a ver com o que Nicodemos está falando. Nicodemos, porém eu te digo, que quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Talvez Nicodemos, mas o que esse homem está falando? Mas como assim, Jesus? Pode um homem velho voltar para o ventre da sua mãe? Não, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não vai herdar o reino de Deus. E Jesus continua explicando para Nicodemos, e Jesus continua explicando para Nicodemos, até que ele fala assim: ô Nicodemos, espera aí, tu és mestre aqui em Israel e não sabe essas coisas? Isso é forte, isso é pregação para outra hora, para outro pregador. Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Alexandre, tanto tempo de crente, você não entendeu isso ainda? Que é preciso nascer de novo? Jesus está tratando aqui de um tema chamado regeneração, novo nascimento. O maior pregador de praça pública, George Whitefield, ele pregou esse sermão mais de 300 vezes. E diz a história que certa vez ele foi pregar esse sermão novamente, um irmão virou para ele e falou assim: mas de novo, Jorge, esse sermão do novo nascimento? Falou: de novo, mas você vai pregar ele até quando? Até você nascer de novo. Até você nascer de novo. Então, veja só a importância deste assunto que Jesus está tratando aqui, o novo nascimento, a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. E Jesus continuando, só para que a gente chegue em João 3,16, ele explica, meio que Jesus diz assim: Nicodemos, só é possível o homem nascer de novo, só é possível tal obra, só é possível a regeneração, a santificação e a glorificação. Sabe por quê, Nicodemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Isso só é possível, o homem só pode nascer de novo porque Deus deu o seu Filho. É disso que se trata essa passagem. É Jesus discutindo com um dos príncipes dos fariseus, um homem, um doutor da lei, um conhecedor das Escrituras. E Jesus fala para ele: Nicodemos, sabe por que é possível o homem nascer de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu volto para o princípio onde eu disse que o resumo da Bíblia, o resumo do Evangelho é este versículo. É nisso que se baseia a nossa fé. Claro, na morte e ressurreição de Cristo. Mas tudo isso só foi possível porque Deus amou o mundo e enviou Jesus. Hoje você só está aqui, eu só estou aqui como igreja, porque Deus amou o mundo. Porque Deus teve um amor perfeito. Talvez você vai me justificar dizendo assim: não, Alexandre, você se equivocou. Eu estou aqui porque eu criei, porque eu tive fé. Irmão, você só teve fé porque o Espírito Santo te convenceu do pecado. E o Espírito Santo só te convenceu do pecado porque Jesus em vida, Ele disse: é necessário eu ir para que o Espírito venha. E Jesus só pisou nessa terra como homem porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Então, tudo volta para João 3,16. O seu dom só é possível porque Deus nos amou. A nossa salvação só é possível porque Deus nos amou. A glorificação dos nossos corpos só será possível porque Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito. Sim, você creu, você aceitou, mas ai de nós que se em determinado tempo Deus, em seu infinito amor e misericórdia, não decidisse dar seu Filho para morrer por nós. Ainda bem que Ele enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E crendo
e crendo nesse sacrifício perfeito, a gente tem direito à salvação. Então tudo se resume, a nossa vida, a Bíblia, o nosso cristianismo, o nosso evangelho, a nossa religião, se resume em João 3,16. Todo o decorrer da Bíblia gira em torno de João 3,16. Eu costumo dizer que, isso eu ouvi, tá? Que a Bíblia ela foi fundada em pelo menos 3 alicerces: criação, queda e redenção. A criação todo mundo conhece, Deus criou os céus e a terra e o homem. A queda também os irmãos conhecem, quando Eva e Adão, influenciado pela serpente, caiu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e com isso o pecado entra no mundo. O pecado adentra no mundo através de um homem, é o que Paulo trata em Romanos. E o pecado tendo entrado no mundo, a comunhão entre homem e Deus se torna impossível. Afinal, a gente trata de um Deus santo, poderoso, 3 vezes santos. E a gente, estando em pecado, sendo concebido em pecado, é impossível manter comunhão com esse Deus. Agora a gente está sob a ira de Deus. O que a gente merece é a condenação eterna. Mas Deus não nos abandonou. Mesmo Adão e Eva tendo caído, pecado, transgredido a lei de Deus, Deus tinha um plano. O plano da redenção. O plano da salvação. No qual Ele nos promete lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Onde Ele diz para a serpente: vou pôr inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente sua e a semente da mulher. E a semente da mulher vai te esmagar a cabeça. E você só vai ferir o calcanhar dele, tá? E através dessa promessa, irmãos, discorre a Bíblia Sagrada. Discorre o plano da redenção, o plano da salvação, onde Deus elege um povo, através de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos, a nação de Israel. E dessa nação vem Jesus, o Messias, onde através do sacrifício de Cristo, eu e você pôde adentrar na graça, pôde se beneficiar da salvação de Cristo, do amor de Deus, um amor perfeito, que mesmo o homem tendo errado e caído, e o plano de Deus, de eterna comunhão com o homem, tenha se separado por um tempo, Ele teve um plano perfeito. Alguns costumam afirmar que Jesus foi um plano B de Deus, né? Não, a lei não deu certo, vamos com Jesus aqui. Errado, equívoco nosso. O apóstolo Paulo ele trata isso muito bem na sua carta aos Romanos. Na verdade, a lei era boa. O problema era a dureza do coração do homem, onde ele não conseguia cumpri-la. E Deus, sabendo disso, Ele envia seu Filho. Sabendo que eu e você somos pecadores, e assim seremos até morrermos, Ele envia Jesus para morrer por mim e por você. E assim a gente tem direito à salvação. A ira de Deus é aplacada sobre Jesus. Todos os nossos pecados são lançados sobre Jesus. Não foi isso que o João leu aqui? Não foi isso que o Ismael pregou, que o Breno pregou? Tudo gira em torno de João 3,16. O amor do Deus perfeito, o amor perfeito por mim e por você, onde Ele concebeu o seu próprio Filho para pagar o meu e o seu pecado. E minhas horas se foram, né? Eu queria agradecer. Me perdoe pela humilde palavra, pela simples palavra. Eu falei para o Val, não sou eloquente igual você. Eu queria dar umas palmas assim, fazer assim. Mas Deus nos usou dessa maneira. E a gente glorifica o nome de Deus, mesmo assim. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do Alexandre. O Alexandre, irmão, ele foi no meu trabalho esses dias atrás também. E lá ele pregando, 20 almas se renderam a Cristo através da vida dele. Glória a Deus. E aí fica temando, correndo aí, querendo pregar. Irmãos, você que ouviu essa palavra, que percebeu o amor que Deus tem por você e quer aceitar esse amor na sua vida, nós queremos orar por você. Cadê você? Você que afastou do amor dele por algum motivo, nós também queremos orar por você. Levante a sua mão. Levante a sua mão onde você estiver e venha que nós iremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar esse amor? Quer entregar essa vida para esse amor perfeito? Não tem? Se não tem, eu quero agradecer aos jovens, aos líderes, Laine, Breno, Alexandre, os músicos. Deus abençoe as suas vidas, os obreiros, pastor Luiz, na pessoa também
do pastor presidente Isaías. Deus abençoe, meus irmãos. Os jovens disse que vai pagar agora, pastor Luiz, um açaí para mim depois do culto. Então, vou esperar eles ali na porta, tá bem? Deus abençoe as suas vidas. Estou esperando vocês mesmo, hein? Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos? Ele só foi egoísta que ele falou que vai pagar o açaí para ele. Não é para ele, é para nós. Para mim também, que eu vou estar no meio do negócio também. Amém, irmãos? Estamos muito felizes. Confesso para os irmãos, de público, nós tivemos uma escola bíblica aqui hoje pela manhã, né, irmão Eliseu? Abençoada. Você que não está vindo na escola dominical, você está perdendo a benção. Venha. Domingo, acho que é a Maís, não é você, Maís? Domingo? Quem que é domingo? Pastor Zé Nelson? Pastor Zé Nelson vai estar ministrando domingo aqui. Um assunto profundo, edificador. Venha para a escola bíblica. Alexandre. Se eu for para o céu, já vou feliz, que eu já deixo alguém aqui, dando sequência no ministério que Deus colocou na minha vida. Estou muito feliz. Os contribuintes da noite: José de Souza Oliveira, Maria Ceci Macedo, Geraldo Pacheco e família, Venceslau Cardoso, Maria Benedita da Silva, Manuel Pio, Evangelista Cláudio Hilário, Eliseu Nascimento, José Paulo Vaz. Que a bênção de Deus continue sobre a sua vida e da sua família. Pedidos de oração: irmão Samuel Macedo está enfermo, vai para o médico, a vaga dele chegou. Vamos orar pelo Samuel e pela irmã Anália, que vai passar por uma cirurgia. Família da irmã Ceci. Oração pelo Fagner, Eliezer, Everaldo, Lúcia e família, Helena e família, Elto Gomes, Manuel dos Santos e para a irmã Eixila. Pede as nossas orações. Orações também para a irmã Cidinha Silva e família. Oração para Elto Gomes, oração para Manuel Valentim, neto e família lá no sítio. Quero convidar aqui, em nome do Senhor Jesus, nosso presbítero, irmão André. Vem aqui para frente, André. Sua esposa quer te parabenizar juntamente com a igreja. Irmão Valdeir, desce aqui também, para depois você me pagar o açaí. O irmão Cleiton, juntamente com a mocidade, também parabeniza a irmã Élita. Cadê a irmã Élita? Alguém cuida da mocinha da regente? Cadê a mocinha? O Cleiton vem aqui para frente, vem aqui. Glórias a Deus. Terça-feira haverá ensaio com círculo de oração às 19h30. É isso, irmã Thaís? Terça-feira, ensaio. Deixa o irmão passar para cá, por favor. Eu quero convidar o pastor José Nelson para fazer essa oração e eu darei a bênção apostólica. Olha, irmãos, preste atenção aqui. Nunca teve um culto tão abençoado como esse. Você pode escolher aonde você quiser participar da recepção. Ou da irmã Élita, ou do presbítero André, ou do irmão Valdeir. Tem bolo para tudo quanto é lado. Quem pode dizer amém? Fique em pé e vamos orar por esses irmãos. Aqui, pastor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos parabenizar aos aniversariantes. Todos juntos. Aos aniversariantes. Aos aniversariantes. Que Deus conceda muitos anos de vida. Que Deus conceda muitos anos de vida. E muita vida nos anos. E muita vida nos anos. Oremos ao Senhor. Santo Deus, poderoso, ó Pai. Sim, em meu teu Pai. nome, Senhor, eu abençoo, meu Pai. Abençoa. Esses pedidos de oração, meu Pai. Que os teus filhos enviaram aqui, crendo que o Senhor pode realizar o milagre. Grandioso Deus, poderoso, ó Pai, que a tua bênção, Senhor, seja abundante sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, que está aniversariando. Grandioso Deus, poderoso, ó Pai, que o Senhor confirma a bênção sobre a vida de todos. Grandioso e poderoso, ó Pai, o abençoa a cada um dos teus filhos, meu Pai, que neste momento estará retornando para a vossa casa. Assim como o Senhor nos trouxe paz, que a todos leve em paz.
para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Tu és maravilhoso e grandioso, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.